14. Se as partes puderem, por favor, se identificar para fins de registro, começando pela autora. Bom dia, meritíssimo. Matt Burmel, CPRN Health versus Mart. Bom dia, meritíssimo. Advogado Joseph Brito Pri, eu também represento esta parte. Bom dia, meritíssimo. Sou o senador John Field. Muito bem. Bom dia. Bom dia, meritíssimo. John Brennan, os respondentes aqui na mesa são, e então, o general... número destes em particular. Muito bem. Bom dia a todos vocês. E eu entendo que os peticionários estão no Webex. Está correto? Deixei ela no mudo, meritíssima, mas confirmei, antes de Vossa Excelência iniciar a sessão, que ela conseguia ouvir. Quer que ela mantenha o microfone aberto na audiência? Não, tudo bem, mas caso ela precise responder em algum momento, podemos providenciar isso. Esta é um pedido de extinção nesta manhã, com argumentos sobre a jurisdição do peticionário. Vamos iniciar pelo argumento sobre a jurisdição e, em seguida, pelo pedido do Estado para extinguir a ação. Temos 2 horas nesta manhã. Eu sei que temos apresentações longas aqui, então vamos ser o mais rápidos possível ao abordar o número de questões que temos. Por favor, observem que revisei todas as petições e dediquei bastante tempo a isso. Então, agora ouvirei o peticionário sobre a jurisdição. Sobre a jurisdição meritíssimo, nos demais relatórios citados, nada temos a acrescentar além do já apresentado. Submeto a questão jurisdicional com base no memorial. Certo. Alguma consideração adicional por parte do Estado? Certo. A jurisdição está submetida conforme o memorial está submetida. O tribunal irá analisar essa questão. Agora ouvirei o Estado sobre a pedido de rejeição. Bom dia, meritíssimo. Aqui é Leslie Gordon. Tenho algumas questões para abordar. Vou começar com o contexto deste caso e desta audiência em particular. Ela foi condenada pela maioria dos jurados em 1991, após o que ela buscou. Para muitas pessoas, sabe, você precisa ter muito cuidado com as palavras, com o que está dizendo, com o que está mostrando, após o que ela, com o diretor da área para as novas respostas, trouxe à tona. Eu fiz. Depois disso, ela foi liberada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que negou a revisão da petição. Acho que esse é o motivo. Depois disso, ela processou o Estado de Indiana, por isso, primeiro. Bem, sim, acredito que isso foi negado em 1997. E então ela entrou novamente com um processo na Suprema Corte, que também... ela então buscou um mandado federal para isso. Primeiro no Distrito Sul e, posteriormente, com a transferência para o Distrito de New Hampshire. Isso foi negado em 2002. Essa decisão tinha ordem de transferência associada? Acredito que sim, há uma menção à transferência. Páginas, assim. Mas podemos tentar pensar na transferência. Então, esse caso foi bastante bem analisado. Ele tem uma longa história de ataques ao veredicto condenatório de 1991. E o ataque de hoje parece se concentrar em... Eu diria que o ponto central da petição é o estudo. Agora, nós não temos o estudo. O peticionário não nos forneceu isso. Não nos forneceu o relatório desse estudo. Então, tudo o que temos são as alegações sobre o estudo. O estudo diz, ou o peticionário afirma, que o estudo será apresentado em breve. Em resumo, ele será publicado, mas não sabemos onde, quando, se será em conferência, escola, jornal ou se é esperado. Revista científica. Só sabemos o que o peticionário alega sobre isso. Como base para o estudo ou para o modelo, por ter alguma relação com o estudo,
o peticionário apresentou um estudo publicado, um estudo de linha, que foi, acredito, apresentado pela primeira vez em 2000 e publicado em 2011. Este estudo, conforme alegado pelo peticionário, não tem nada a ver ou não está relacionado com a forma como os jurados interagiriam ou entenderiam um ambiente barulhento. O que foi? Você está bem? Ruído é um termo um pouco equivocado, apenas um pequeno mal-entendido. No sentido deliberativo, isso não se refere de forma alguma ao que o júri teria recebido ao revisar as transcrições da gravação com ruído. Também não tem nada a ver com a capacidade do júri de fazer a correção de viés. A alegação é que o viés meio que se instalou ao ler as transcrições, ouvir as gravações. O peticionário não nos diz de que forma isso afeta o veredito, porque isso seria problemático. O mais próximo que ela parece chegar é o argumento 9. No estudo dela, em qualquer um dos 11 clipes. No último estudo, havia 7 clipes. O trecho 9, ela discute na página 94 da petição. Parece que vai para uma questão sobre uma testemunha. Chama-se JR ou Gilson, está na página 93. JR é o jovem que ficou no carro enquanto seu amigo participou do assassinato. E o júri acha isso, o que foi dito sobre isso é importante. No entanto, quando você olha para o trecho 9, nada do que o jurado achou importante sobre aquela gravação, sobre o que foi dito, está refletido no trecho 9. Então, no trecho 9, o que dizem ser influenciado por viés é porque Júnior, o inteligente, faria isso, em outras palavras, na verdade. Na transcrição diz que ela vai se voltar contra eles e será a primeira a entregar. Na transcrição alternativa que foi fornecida no estudo, aparentemente, diz que ele vai arrumar as coisas e será o primeiro. O jurado, no entanto, não diz nada sobre isso. O jurado está preocupado com o fato de que ela sabe que JFR seria o primeiro a entregar. Então, o mais próximo que eles parecem chegar é o clipe 9. E o clipe 9, manifestamente, não tem nada a ver com a questão que o jurado está considerando. Então, estamos nos perguntando como isso é sequer relevante para estes autos. Quando você olha para o próprio estudo também, ou pelo menos lá em 6.5, não podemos olhar para o estudo, mas você vai ver que há muito pouco alegado sobre isso. É essencialmente muito conclusivo. Por exemplo, não sabemos como os 11 trechos foram selecionados. Isso contrasta com o estudo de Lang, que tem uma descrição detalhada de como esses trechos foram selecionados. Não sei como os participantes do estudo foram instruídos antes de, você sabe, ouvir esses vários trechos e ler diferentes versões da transcrição. Isso contrasta fortemente com o que aconteceu no julgamento, onde os jurados foram cuidadosamente instruídos e lembrados, e depois lembrados novamente durante as instruções finais ao júri
de que as transcrições não eram provas. Elas eram uma interpretação das provas, e as provas eram o que eles ouviram. E se você ler o estudo de Lane, acaba sendo incrivelmente importante como eles foram instruídos. No estudo de Lyons, havia 2 grupos de participantes do teste. Um grupo recebeu instruções e foi exposto a uma versão pior desses clipes até certo ponto, mas o outro grupo foi informado de que isso era para uma entrevista de emprego. Outro grupo foi informado de que isso era de um interrogatório de um suspeito. No grupo da entrevista de emprego, não houve nenhuma interpretação errada, 0. Só com o outro grupo é que houve algum efeito que foi estatisticamente relevante. Em outras palavras, a forma como os participantes do teste foram instruídos, o que foi dito a eles sobre o que estavam ouvindo ou simplesmente ouviram, foi positivamente importante nesse contexto, e os trechos também foram importantes. Em um ponto do estudo, para que ninguém diga, bem, pode ter sido a seleção dos trechos, influenciou esse, resultado que, nenhum do grupo da entrevista de emprego recebeu a orientação de que se tratava de uma entrevista de emprego. Nenhum desses trechos parece ter a característica que usamos para selecionar os clipes. Eles haviam selecionado trechos envolvendo palavras foneticamente muito semelhantes e depois as substituíram na transcrição alternativa por outra coisa. Então, o exemplo que eles usam é um trecho que diz: então eu fiquei assustado quando vi o que aquilo tinha feito comigo. It, você sabe, é como uma contração de it had. Isso soa algo como: eu fiquei assustado quando vi 5, eu não morri. Então eles substituíram I had a fraction por I had with it had. Agora, eu especulo que, bem, isso teria feito diferença para as pessoas que estavam considerando isso como uma entrevista com o suspeito. Isso não teria feito diferença para a ideia do mundo todo de que isso era simplesmente um trabalho. Se essa explicação se sustenta ou não, é um pouco intrigante para mim, como as pessoas que fizeram a entrevista no escritório não teriam percebido nenhuma imprecisão, de um jeito ou de outro. Mas o que isso mostra é que a seleção dos trechos foi extremamente importante. As instruções que eles receberam antes de serem testados também foram muito importantes. Nós não sabemos de nada. Então, novamente, o que temos são conclusões sem nenhuma base factual. Quero dizer, também temos isso, bem, o prejuízo aqui fica meio nebuloso, o presidente da Vaselina, o peticionário, havia pago um dos 4 para a petição, ela diz. Deixe-me ver se consigo encontrar. O júri foi submetido à maldição do conhecimento e por isso não conseguiu discernir nada. O que as transcrições lhes diziam que ouviriam. Agora, na medida em que essa é a afirmação, o estudo não mostra isso, nem chega perto de mostrar algo assim. Mas, novamente, mesmo que o estudo mostrasse que o viés cognitivo de alguma forma se instalou, isso parece contradizer o senso comum. Eu mesmo, no meu celular, recebo uma mensagem dizendo que perdi o correio de voz. Aqui está o que dizia a mensagem de voz. Vou ler aquela pequena transcrição. Sou confiante de que está certo.
Já aconteceu comigo várias vezes de não estar certo como com a maioria das pessoas. E nós tendemos a ouvir aquela voz, sabe? Você confere. Talvez um viés cognitivo tenha surgido. Não significa que eu não possa, ao ouvir, dizer, ei, não tenho certeza se isso está certo. Então, como a maioria das pessoas, eu chamo de volume, e isso é terrível. Então, presumivelmente é verdade com base no que nossos colegas eruditos, as outras pessoas, estão alegando que o viés já se instalou. A questão, porém, é, no contexto apresentado aos jurados, no contexto da deliberação do júri, isso faz alguma diferença? Isso faz diferença para mim sozinho no meu celular, mas por algum motivo eles parecem estar alegando que isso faz diferença. O estudo não tem relação com isso. Ela simplesmente não aborda isso. Então nós estamos bem, quero dizer, há outros partes que são intrigantes. Quero dizer, considere o volume que acabei de mencionar, aumente o volume. No estudo de Lang, os participantes não conseguiram fazer isso. Não está claro se no estudo o autor alega que eles não conseguiram fazer isso ou que tipo de controle eles poderiam ter tido sobre as fitas e o ambiente em que estavam ouvindo poderiam ser reproduzidas novamente. Sabemos que o júri teve bastante controle sobre a audição das fitas, por exemplo, durante o julgamento. Os jurados disseram ao tribunal: vocês poderiam aumentar o volume para que possamos ouvir melhor? E isso foi feito, claro. E durante a deliberação, os jurados provavelmente puderam aumentar ou diminuir o volume. Ouvir repetidamente e assim por diante. E além do bom senso parece que a própria petição dos peticionários apoiaria a ideia de que os jurados estavam céticos e atentos aos problemas ou possíveis problemas com isso. Essas transcrições, por exemplo, na página 93, isso faz parte dessas longas citações que o peticionário usa, que vem, acredito eu, da transcrição da audiência que foi realizada após o julgamento sobre a possível má conduta do jurado. E o jurado, logo no início deste grande bloco de citação, diz sobre a transcrição: eu não sei o quão confiável isso é de verdade. Então ela está questionando isso. E depois, sobre o que parece ser outra gravação e presumivelmente outra transcrição na página 96. O jurado diz: isso é sobre porque o Bill não te contou nada. Ela não tem certeza sobre isso. Ela acha que é importante, mas o jurado diz: vou ter que revisar as gravações novamente. Então, está claro que os jurados estão atentos às questões aqui, ou pelo menos esse jurado estava atento às questões. As transcrições talvez não sejam precisas e precisem ser revisadas. As fitas precisam ser revisadas. Essa situação se parece muito com a minha com o meu celular. Tenham uma boa noite, rapazes. Eu sei que preciso revisar. Eu sei que preciso ser cético. Mesmo que se admita esse alegado viés cognitivo, aquilo que eles alegam fornece uma base para acreditar que houve viés cognitivo. Isso, de forma alguma, aborda a questão que é: houve prejuízo efetivo? Não diz isso. Diz talvez eles tenham ouvido algo errado.
Talvez ainda não corrigiram, talvez não tenham estragado tudo, mas isso não é um número. Prejuízo efetivo, que é o que eles estão alegando. Agora, bem, se Vossa Excelência fizer perguntas, eu responderei o restante de os erros pré-registrado. A questão do OPS, na verdade, é Calvin Klein. Existem alegações de erros ocorridos no julgamento. Acreditamos que ambos os conjuntos apresentam falhas processuais. Há uma que pode ser um pouco diferente, pelo menos da forma como foi apresentada em a objeção à nossa moção, apresentada de forma um pouco diferente na petição, mas na objeção à nossa moção, a questão da cobertura midiática antes do julgamento, afetando o resultado do julgamento, que foi totalmente litigada perante a Suprema Corte de New Hampshire, ganha uma nova interpretação na resposta e é argumentada como um real prejuízo, uma alegação de prejuízo inerente. Isso está ligado à entrevista com a ex-jurada, senhorita Jeff, aparentemente uma jornalista 11 ou 12 anos após sua entrevista com a senhorita Jeff. É da Jeff. Atendeu ela e falou com ela ao telefone. Na transcrição, você verá que a senhorita Jeff, na época, tinha 89 anos e reconheceu que estava tendo problemas de memória. Isso é. Bem, eles não numeraram as páginas, mas está muito perto do final ou acho que é uma transcrição parcial que eles nos deram, onde a senhorita Jeff diz, eu sei o que foi. Foi um assalto e diz que há muitas pausas anotadas, estou ficando meio velha e às vezes tem um pouco disso, eles deixam a frase inacabada. Então, o que o Jeff está explicando é porque ela entrou no júri em primeiro lugar e ela disse, acho que é porque eu já tinha experiência anterior em júri. Eu participei de um caso de homicídio culposo e ela simplesmente não conseguia se lembrar de qual caso era. Mas depois ela lembrou. Quando chegamos ao que é importante nessa entrevista, não acaba sendo uma única frase, onde aparentemente na mesma fala, ou sabe, na mesma frase, de todo modo foi o Jeff quem disse. Uma informação que constava no que foi intitulado Anatomia de um Crime, né? O filme com Ed Asner, eu acho. E era sobre um peticionário tentando mandar matar uma testemunha. Agora, ela diz isso e também diz que acreditava que o réu era culpado. Ela não diz por quê, vai ficar tudo bem. Ela diz isso na mesma frase. Isto nós achamos que é uma base muito fraca para revisar este caso 35 anos depois do julgamento pelo júri. Pelo que podemos ver, esses são termos não explicados, dado a transcrição que recebemos. Isso não estabelece nenhum evento digno de notícia. Então, isso é um pouco diferente, porque o Estado está, mas os respondentes estão focando no que realmente é dito na transcrição. Acreditamos que o restante, tanto a alegação de assistência ineficaz da defesa, quanto as alegações anteriores de erro dela,
estão preclusas por questão processual e sem mérito, e qualquer coisa disso. Se Vossa Excelência tiver perguntas, estou à disposição para responder. Não, não tenho perguntas. Não, já analisei as petições. E esta é a sua oportunidade de apresentar qualquer argumento adicional ou enfatizar algum argumento que queira hoje. Mas, como eu disse, já analisei essas petições. Mas obrigado pela sua apresentação. Algo mais por parte do Estado? Não. Certo, vou ouvir o requerente. Obrigado, meritíssimo. Gostaria de pedir para centralizar a discussão e pergunto se há alguma dúvida. Gostaria de usar meu tempo para responder a quaisquer perguntas que ainda estejam pendentes. Podem me interromper à medida que eu for falando, mas de início, o que gerou ceticismo foi o fato de este ser uma audiência sobre o pedido de arquivamento. O padrão de análise para um pedido de arquivamento, como o tribunal bem sabe, é se os fatos alegados são suficientes para serem comprovados de forma sustentável. Esta é uma questão jurídica. Os fatos que apresentamos são tomados como verdadeiros. E, sob tal suposição, não estou perguntando se devemos ou se vamos ganhar a questão, mas se poderíamos lhe apresentar fundamentos suficientemente sólidos que a exigência do Estado de que apresentemos todas as provas não é o padrão do Estado. Nós simplesmente temos que apresentar alegações adequadas, alegações devidamente fundamentadas, que então nos levarão a uma análise fática ou de provas. Então, o Estado gasta muito tempo contestando se os fatos que alegamos, devidamente alegados, são verdadeiros ou sustentam a questão. E essa não é a questão aqui. Esse padrão para rejeitar a ação é muito mais baixo, é simplesmente um padrão de notificação. Acredito que o Estado está suficientemente informado de que a forma como pretendemos apresentar nosso caso já foi esclarecida com respostas suficientemente detalhadas. Então, gostaria de verificar se cumprimos o que nos foi exigido para simplesmente avançar para a audiência de instrução que gostaríamos de usar para apresentar as provas que trouxemos aqui. O Estado começou com um contexto, nossa visão era um pouco diferente. Passei muito tempo revisando as transcrições dos procedimentos anteriores neste caso. Acho que o que é importante, e realmente o nosso guia principal, são as fitas da banheira. A jurada que ia para casa toda noite durante o julgamento não queria conversar com mais ninguém, porque isso violaria seu juramento, mas ela precisava desabafar. E ela fez uma gravação ao vivo e usou um gravador para registrar como estava processando e recebendo o testemunho e as provas daquele dia no tribunal. Eu nunca vi algo assim genuíno, retrato fiel de como diferentes partes de um julgamento foram recebidas e afetaram o resultado. O jurado explica o que influenciou o resultado. E eu realmente escolhi outras citações das gravações que foram reproduzidas como nosso registro oficial deste tribunal. Eu citei as mais importantes para nós também no topo da página 93, mas se você não tivesse as transcrições e alguém interpretasse a gravação e fizesse uma transcrição dela, nós não teríamos sabido metade do que foi dito. E então a jurada diz várias vezes que, como ela diz, de jeito nenhum ela teria sido condenada se não fosse pelas gravações. E ela disse que não entenderia as gravações se não fosse pelas transcrições. E, de qualquer forma, que as transcrições deveriam e poderiam ter sido desconsideradas por uma instrução do júri. Nós passamos para a importância do nosso estudo, né? O estudo Davidson. E eu gostaria de esclarecer desde o início. Este não é um estudo que... Posso só perguntar o que foi especificamente na transcrição que criou um problema? Tem sido um pouco melhor. Então, você disse que ela
essa jurada que fez essas gravações não entenderia as gravações sem as transcrições. Então, o que exatamente havia nessas transcrições que forneceu a informação que essa jurada precisava para entender? Leia, o estudo apresenta as pistas ali. Ela não passa muito tempo dizendo exatamente quais declarações nas fitas a levaram a condenar. Você sabe, foram as fitas que a levaram a condenar. E o que este estudo faz é estabelecer regras. E essa é uma questão de prova sobre se o estudo pode estabelecer não um prejuízo efetivo, que não é o padrão, mas uma probabilidade substancial de prejuízo. É uma questão de prova. A autenticidade, a legitimidade das transcrições também são uma questão de fato. O estudo, pelo que entendi, foi claro. Não tivemos participação na elaboração ou análise da transcrição. Mas os cientistas, os peritos forenses, revisaram as transcrições do julgamento deste mês e destacaram o que consideraram as declarações mais incriminatórias. Então, eles selecionaram 11 declarações que eu acredito serem objetivamente incriminatórias. Eles atribuíram isso à Smart com declarações onde ela está se insinuando em algo impróprio. Eles consideraram essas as mais adequadas para teste. Além desse meu entendimento. Então, continua sendo uma questão factual, e eu permaneci no conselho para colocar os pesquisadores no banco das testemunhas para entender por que eles escolheram essas declarações. Eu acho... Também quero afirmar que o Estado se aproveitou do fato de este ser um processo civil. Portanto, existem mecanismos de produção de provas para fins probatórios, com certeza, né? Assim como disponibilizamos os pesquisadores para o Estado, eles podem responder a quaisquer perguntas que não foram descritas de forma detalhada no estudo. Avaliamos o impacto financeiro e o que foi preciso para estabelecer os fatos do estudo. E nós pegamos 11 desses trechos mais incriminadores. Nós controlamos todas as outras variáveis. Acho que a questão aqui está um pouco distorcida em como o estudo Lang está sendo aplicado e onde as condições aqui são importantes ou não, ou como elas são importantes. Primeiro, o estudo criou um controle de variável única. Os pesquisadores conseguiram observar e ver como apenas mudar uma coisa impactaria o resultado. E o que eles descobriram foi que simplesmente fornecer aos jurados uma transcrição ou determinada formulação mudou a interpretação deles. O que eles acreditavam estar ouvindo, o quão confiantes estavam no que acreditavam estar ouvindo e o quão claro isso era para eles. E, de modo geral, foi constatado que não importa quais palavras você coloque na frente deles. E os efeitos nessa aplicação incluem essa diferença entre a transcrição original e a nova transcrição alterada. Essas nem são necessariamente palavras que rimam. São um passo significativo além, não apenas uma sílaba diferente, mas uma afirmação completamente diferente. E quando mostraram palavras diferentes, eles ouviram essas palavras diferentes. Eles estavam tão confiantes quanto quando viram a transcrição do julgamento. Mais importante ainda, o estudo utilizou um grupo de controle que não recebeu transcrição. Isso mostra que, sem nenhuma palavra na frente deles, apenas tirando a transcrição, as palavras que foram apresentadas aos jurados em 1991 não foram ouvidas por esse grupo de controle. Isso mostra que não há uma verdade absoluta sobre o conteúdo das fitas. Não há nada inteligível nas fitas. Mas quando você diz a alguém o que ela está ouvindo, você cria essa expectativa e esse viés, e ela vai ouvir isso.
Onde os estudos estão sendo criticados em relação ao estudo de Lang, eu acho que é uma representação completa que o estudo de Lang mostrou quando um teste está inserido em um contexto criminal, isso automaticamente distorce o que os participantes entendem e ouvem. Isso não é benéfico para a justiça. Isso sugere que você vai ouvir algo incriminador só por causa do contexto. Então, é absolutamente mais apropriado remover esses fatores invisíveis do que ter um variável que você pode medir. Novamente, nós não buscamos que este estudo fosse realizado. Eu estava fazendo minha pesquisa, trabalhando com um investigador sobre esse conceito de viés cognitivo e conversando com o pesquisador principal deste estudo. Se os fatos deste caso poderiam ser significativos ou ter afetado a atenção do júri às gravações, e eles estavam interessados em conduzir um estudo por conta própria. Naquele momento, eu forneci a eles as gravações que recebi do Estado e eles seguiram com isso. Nós não participamos do desenho do estudo. E eles pré-registraram tudo para manter a autenticidade e a integridade em seus resultados. Mas como eles conduziram tudo do início ao fim, só eles podem responder. Até certo ponto, este é um estudo cientificamente sólido e muito diferente, um resultado que superaria uma hipótese anedótica sobre nossa própria célula. Os controles lá também são muito diferentes. Você sabe, a IA está avançando em uma velocidade impressionante, mas eu não vou confiar automaticamente no que eu sei que é IA versus. Como estabelecemos em nossa petição, a jurisprudência realmente confirma que, quando o promotor do Estado no tribunal diz algo ao júri, eles recebem essa informação com o respaldo sólido do governo, mas essas são duas analogias muito diferentes. Não é uma analogia de um só ponto. Então, como alguém que foi testando um tamanho de amostra significativo, houve uma revisão científica de várias centenas, 91 participantes randomizados. O melhor que eles poderiam ter feito era igualar a amostra do júri linear do onde há críticas por não aplicarem fatos suficientes do estudo. E quando os cientistas lá em cima são contatados, questionados, e qualquer coisa além do que está estabelecido nos parâmetros leva a uma audiência probatória, e quando os cientistas parecem explicar o porquê, honorários de especialistas, eles tomaram as medidas que tomaram e porque elas são significativas e eficazes para o tribunal. Também discordo da aplicação da renúncia pelo Estado. A jurisprudência sobre revisão pós-condenação, de frente para frente, o que de frente para trás faz é estabelecer a aplicabilidade limitada da renúncia. Bem, 1990 ou 1989 ficou estabelecido que apresentar o mesmo questionamento probatório era inadequado. Então, quando o peticionário, naquele caso, argumentou que as provas não deveriam ter sido aplicadas porque não tiveram acesso prévio a essas provas, esse questionamento não foi aceito. O tribunal considerou que você não foi prejudicado, pois já havíamos constatado que tinha maconha. Isso só acrescenta um pouco mais.
Portanto, não estamos encontrando erro na decisão sobre a admissibilidade da prova referente à incapacidade de uma questão não revelada durante a descoberta. Mesmo que fosse uma questão, você não foi prejudicado. E se você não passar pela análise de erro inofensivo, certamente não vai passar pelo critério de prejuízo em Strickland. Então, quando esse peticionário trouxe exatamente a mesma questão, o advogado do Estado não fez exatamente esse mesmo impugnação probatória. O tribunal disse que não vamos prosseguir, não vamos aceitar isso porque é a mesma questão probatória para decidir na produção de provas que você está contestando. Isso é perda de tempo para nós. Além disso, não foram erros inofensivos ou prejudiciais. Mas se houver alguma ambiguidade que víssemos no mundo fosse completamente esclarecida antes deste julgamento de março, sabe? Humphrey, em 1990. Acho que esse caso realmente tem grande semelhança com essa questão. Ambos continham uma prova ou um elemento tangível apresentado ao júri. Humphrey é foto de uma mulher. E, em apelação direta, contestou se isso foi prejudicial ou se não foi. Essencialmente, Brady alegou que o tribunal poderia usá-la como prova extorsiva. Era um reconhecimento fotográfico adequado. O tribunal decidiu não conceder esse alívio porque ele não o solicitou. Então, foi levantado, mas negado por não ter sido devidamente arguido. Foi permitido, então, apresentar essa mesma alegação de erro perante um tribunal de habeas corpus. Isso foi levado ao Conselho de Assistência do Texas para uma reivindicação de julgamento não violento por demanda, e, no final, essa peça de prova exculpatória foi perdida. Então, contestando a mesma coisa, mas isso não foi um problema para o tribunal, porque, primeiro, não era revisado, não foi preservado e foi rejeitado pelo tribunal, pelo que o tribunal concordou. E também era substancialmente diferente, pois foi apresentado sob o Conselho de Assistência do Texas. Da mesma forma, aqui, pelo menos quanto à objeção sobre autenticidade, isso foi levantado no recurso direto, mas o tribunal expressamente rejeitou a questão por não ter sido preservada. Uma contestação da autenticidade perante o tribunal, a comparação 1 a 1 que entrou como precedente e foi reconhecida, e, obviamente, deveríamos poder garantir isso, pelo menos nessa alegação entre as várias. Mas passou para Bechtel, onde a contestação era sobre o pedido para excluir. Aqui. A defesa recebeu uma orientação de exclusão para simplesmente manter afastado condenações anteriores, menções a condenações anteriores, mas o advogado de defesa extrapolou os limites em sua declaração de abertura, revelou um incidente anterior, uma prisão anterior, o que abriu espaço para o Estado. Quando o peticionário levantou a questão do recurso direto, que novamente era se essa prova da prisão anterior foi devidamente admitida ou não, uma questão probatória, foi negado, mas quando foi levantado por meio de alegação de defesa ineficaz, por não ter rejeitado ou contestado adequadamente na época, foi aceito. Então, onde o Estado contestou a mesma questão, ou tópico, ou assunto relacionado perante o tribunal lá, essa prisão anterior. Soa bastante semelhante ao nosso caso da transcrição, porque aceitamos que, em apelação direta, a base probatória da objeção para excluir as transcrições era se havia duplicidade de vozes. Induzia o ouvinte ao erro. Foi isso que foi analisado, foi isso que foi levantado. Agora levantamos uma série de outras questões de provas, regras,
princípios estaduais, federais, constitucionais para as regras estaduais de provas de questões processuais contra o Estado e o tribunal com base em onde, e eu reconheço nosso acordo sobre a condenação baseada em provas falsas. Este é um padrão jurídico em desenvolvimento sem orientação do Estado. Barreiras fundamentais são a equidade. Ninguém deveria estar em uma posição privilegiada em relação à lei. Sentenças. Isso, né? Ou a condenação não resultou de mentiras ou provas imprecisas. E voltamos à declaração do jurado no passado, junto com as outras provas, de que essas fitas foram o que garantiu a condenação dela. E o que eles condenaram foi: o que são essas fitas? Mas, seguindo daí, há um terreno muito mais conhecido, que é não admitir fatos não admitidos como prova, ou até mesmo depoimento opinativo e restrito. Essas foram ações inadequadas por parte do Estado, que também deveriam ter sido contestadas pelo advogado de defesa durante o julgamento. As transcrições também eram uma declaração direcionando o júri sobre o que eles estavam ouvindo, né? Uma declaração escrita pelo transcritor. Então, era uma declaração oficial de ouvir dizer, portanto, não foi autenticada. Por isso, era inadmissível ou não. Era impreciso e não deveria ter sido levado para as deliberações. Você tem vários erros que passaram despercebidos e que deveriam ter sido levantados, mas não foram. Pode haver dúvidas se essas eram normas profissionais padrão nas quais o advogado de defesa deveria ter confiado ou que eram ensinadas em 1991. E eu interpreto os casos do Estado aqui de uma forma bem diferente. Acho que eles nos ajudam a estabelecer as normas de prática em 1991, mas podemos, se tivéssemos uma máquina do tempo, voltar no tempo. Desde voltando até 1974, em Maryland. Ao contrário da caracterização do Estado, o tribunal não analisou nem determinou imprecisões, pois isso não foi preservado para apelação. O tribunal reconheceu a questão e afirmou de forma justa que a transcrição não deve ser usada, a menos que sua precisão seja estipulada pela defesa ou que haja uma base de crença em sua precisão por meio de testemunho a partir das transcrições. Certamente, em 1974, havia procedimentos adequados, um procedimento sugerido, pelo menos no 8º circuito. Certo, mudando de assunto, você vai para o caso People v. Cochran, de 1978, que a pessoa que preparou a transcrição deve testemunhar sobre sua precisão. Esse caso, citando diretamente em cabo 40 ato do Colorado, na página 443 Aquiles, as transcrições de gravações de sinais servem para ajudar o júri a acompanhar as gravações no tribunal, sendo importante que sejam relatadas com precisão no caso Estado Vento. De Billis, em 1980, o tribunal revisou uma transcrição para garantir sua precisão. O réu não contestou a precisão e tinha uma testemunha que confirmou a exatidão. Isso foi o que permitiu a entrada das transcrições. 174 NJ Super, na página 199 até 200, é evidente que a razão final para a admissão das fitas era garantir que o júri recebesse informações precisas. 1983, State v. Fraser. A transcrição foi admitida como prova e devidamente autenticada. Não houve contestação quanto à precisão. 90, esse tribunal afirma que os juízes de primeira instância devem continuar atentos ao potencial de superestimar a importância desse tipo de prova. Devem impedir o envio das provas ao júri se a decisão for considerada prejudicial. Já discutimos os antigos informes da Comunidade da Inglaterra e acho que ficamos tempo demais nisso, mas o tribunal decidiu que, antes que uma transcrição possa ser utilizada, sua precisão deve ser estipulada por ambas as partes. Então, o juiz de primeira instância deve verificar a precisão antes de submeter a transcrição ao júri
encontrá-la após a revisão pelo júri ou receber provas do transcritor. Qual que é a sua resposta se a Suprema Corte já tratou dessa questão da transcrição em recurso? Desculpe. Qual é a sua resposta à posição do Estado de que isso já foi tratado pela Suprema Corte? A questão foi limitada apenas a isso. E agora? Sobre a autenticação, isso é uma questão separada e pode ser levantada. Essa é a nossa posição. Dizer? Se eles conseguiram caso a caso, mas não conseguiram, havia cerca de 22 casos que foram citados, não os trouxeram como Estado, e tipo uma visão mais próxima. Inserções e colchetes, repolho coletivo. Os casos que Brown apresentou como autorizando levar transcrições às deliberações quando expressamente não tratavam disso. Foi considerado um erro que não aprovamos a forma de apresentação, mas permitiram porque os dois réus testemunharam declarações justificadas e não deram suporte para mostrar qualquer precisão. Seu depoimento hoje, o procedimento estadual foi apresentado, e tudo por meio de salvaguardas que não foram aplicadas aqui, e poder apresentar seu próprio júri, não deixar entrar, só aquele não poder participar das deliberações, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 14 casos, que precisam passar por isso, mas estabeleceram salvaguardas claras, não uma decisão única para todos, impreciso, não contestadas. Transcrições contestadas nunca foram muitas para um júri ou para o... Notícias de que elas foram estipuladas para saber se foram testadas quanto à autenticidade. Os casos descobertos para saber se houve erro sem prejuízo ou quando estava impreciso, alguns foram tratados. Nós veremos eles. Então, com o ponto de discordar sobre a lei do procedimento operacional padrão da época, e hoje isso não foi seguido. Então, na verdade, essa evidência física para determinar se o advogado de defesa não respondeu a uma impugnação ou à proposta ao tribunal não correspondia aos padrões contemporâneos para transcrições da época. Caso importante em que precisamos ficar céticos sobre se havia uma estratégia processual. No fim, o advogado de defesa não queria incluir as transcrições. Ele contestou sobre a duplicidade, mas eles não usaram a fundamentação correta. Então, nenhuma estratégia de julgamento estava de acordo com os padrões, professor Morgan, na época. A premissa deste estudo é demonstrar o prejuízo. Vamos dar uma olhada nisso. Alguma outra dúvida sobre a transcrição? Não, eu sei. Isso responde a... Não. O ponto é que o réu está. Apoiaria o... Retornar para a opinião do Estado de que é mais longo. E evitar o garoto é o padrão do século XX, mas não em Anaia. O advogado de defesa não admitiu culpa por todo o crime ou por qualquer crime acusado. O réu está enfrentando uma acusação de homicídio em primeiro grau
e seu advogado argumentou ao júri que, se for o caso, seria homicídio em segundo grau, ou seja, um crime menos grave. Nós não revelamos totalmente tudo o que era necessário para encontrar a culpa que está evidente na transcrição aqui. O advogado de defesa do réu, que é o oponente do Estado, admitiu os elementos essenciais deste crime e afirmou que esse crime ocorreu. Se o advogado tinha permissão para fazer isso, ou se Smart entregou sua capacidade de tomar decisões importantes em sua defesa, é um fato que servirá como prova. Esta é só a transcrição apresentada como evidência. Não é uma observação nossa sobre o que foi transcrito conforme foi transcrito por um jornalista na época. Também temos, como o Robert disse, uma revisão disso. Isso certamente pode apresentando audiências probatórias sobre se as transcrições estão precisas, conforme transcritas pelo repórter ou não, certamente é uma questão probatória. Mais alguma coisa que você gostaria de inferir do que as fitas sugerem? Além disso, eu tenho que recomendá-las. Novamente, há algumas questões descartadas dentro de incidentes reais de preconceito ou erro na apresentação que influenciaram a culpa final. Que a partir a pessoa do tribunal reconhecida neste caso vai sair um pouco agora. Veja, vocês durante as instruções podem ter muitos fatos. Disputa, mas eles estão se referindo à transcrição do caso, que era para registro. Aplicado à lei, existem 3 fundamentos distintos em que há erro reversível. E as perguntas do advogado, acho que eles estão entendendo ali, mas eu também preciso reconhecer. Cedo com a questão final, se Smart foi obrigatoriamente condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A resposta não é precisa. Precisamos saber quem é nosso público. Não estamos afirmando que ela não foi condenada. Cúmplice de assassinato em primeiro grau, ela foi absolutamente condenada como cúmplice de assassinato em primeiro grau, como foi declarado na acusação no início das instruções ao júri do julgamento. Mas ela recebeu uma pena por assassinato em primeiro grau. Essa é uma distinção crítica muito importante que nós reconhecemos. Veja, assassinato em primeiro grau traz uma sentença obrigatória. Um réu que foi cúmplice pode ser acusado pelo crime principal com base na teoria da responsabilidade por cumplicidade. Se você foi cúmplice, pode ser condenado por homicídio em primeiro grau. Não foi assim que este Estado decidiu conduzir o caso, nem como a senhorita Smart foi acusada e condenada. Ela foi condenada por outro crime, esse crime mal elaborado, que eu acredito está sujeito à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, porque pode acarretar a pena do crime subjacente, mas é um crime separado. Não mais que 18.
Obrigado. Agradeço a opinião do seu advogado sobre o que não notamos. Mesmo na hipótese do celular, seu reconhecimento de que essa transcrição ainda não é perfeita. 35 anos depois, ainda cometendo erros, vamos deixar isso como estabelecido. Eles ainda não chegaram lá agora e certamente não estavam lá há 35 anos. Temos esse pedido de concessão e audiência de instrução, onde podemos aplicar os fatos. O caso estabeleceu o caminho do caso para o estudo direcionado a ele foi feito pela equipe de pesquisa. Agradeço a consideração do Conselho e o apoio como membro. Perguntas para esta manhã. Muito bom. O Estado tem alguma pergunta complementar? Se me permite, Vou te dizer uma coisa, vamos fazer um breve intervalo. Dê um minuto ao monitor, já volto.
Sim, do Estado. Sim, do Estado no acompanhamento. Então, novamente, só brevemente, obrigado, meritíssimo. Só para começar, nosso estimado colega já declarou o padrão para uma moção de teste, para apresentar uma moção de teste, e sobre a lei do mentor ou a decisão sobre os fatos que sustentam a alegação devem ser alegados de forma crível. Meras alegações ou afirmações jurídicas não são suficientes. A posição do Estado também estava incorreta. Os Estados, nossa posição é que não há fatos que sustentem a alegação feita pelo peticionário. E na medida em que há questões factuais que são descobertas aqui, essas são simplesmente conclusões de campo que trazem questões reais. Agora, com relação a questões de, digamos, questionar a autenticidade e assim por diante, habeas corpus não é um substituto para apelação, não é uma resposta nova. Parece que, através de pelo menos do ponto de vista de uma situação muito difícil, cadeia de raciocínio, a peticionária acredita que pode reabrir uma questão que já foi julgada anteriormente pela Suprema Corte Estadual. Não está claro porque isso não seria apenas mais um recurso. É assim que funciona o habeas corpus. Além disso, pode acabar acrescentando mais motivos a toda essa confusão. É muito difícil ver como poderia haver um problema de indicação quando o Tribunal de Primeira Instância, que revisou a transcrição, revisou todas as transcrições e tudo o que foi necessário para permitir que fossem reproduzidos ou distribuídos o documento, as fitas originais e as transcrições. E, portanto, foi dada atenção considerável exatamente ao que é a questão da autenticação sobre o que eu presumi sobre. Então, é difícil ver como isso seria notório se fosse. Mas, deixando isso de lado, se houver um problema com o arquivo, isso precisa ser levantado sob a ótica de uma alegação de assistência ineficaz de advogado. Aqui não houve nenhuma alegação de representação insuficiente. Eu não acho que poderia haver, já que o estudo, você sabe, a ciência aqui não existia em 1991. Quando o julgamento estava acontecendo, o colega também interpreta mal o prejuízo da assistência ineficaz do advogado. É um prejuízo. O padrão abaixo do teste de prejuízo efetivo é que deve ser razoavelmente provável que, na ausência de uma representação adequada, o resultado teria sido diferente. Nós afirmamos que nenhum desses testes. Com relação à negação, estamos um pouco confusos sobre qual é o argumento ali. De acordo com a lei de New Hampshire, alguém condenado como cúmplice de homicídio em primeiro grau cometeu homicídio em primeiro grau. De alguma forma, a palavra can acabou se misturando à apresentação dos outros. Mas não se trata de como o Estado enquadra o crime. Isso precisa ser um fato jurídico segundo a lei de New Hampshire. Então, estamos um pouco perplexos.
Se houverem outras perguntas, vamos apenas nos reportar às nossas razões escritas e guardar o restante do nosso tempo para o final. Acho que você respondeu as perguntas e respondeu completamente à apresentação do peticionário. Deixe-me ouvir qualquer outra coisa do peticionário em resposta ao que o Estado apresentou. Obrigado. Meritíssimo. Obrigado. Isso é sobre o assunto, por favor. Na medida em que a questão de saber se as transcrições foram autenticadas você sabe, uma questão. Não está representado nos registros de nenhuma forma, mas se isso for realmente contestado, seria uma questão real que deveríamos preservar para uma audiência de produção de provas. Você está baseando isso na afirmação feita aqui pelo advogado de que o tribunal revisou isso antes da apresentação ao júri? Sim, o registro mostra isso. Acho que não tem uma pausa de 10 segundos, mas o juiz afirmou que estava muito difícil de ouvir e que o júri não conseguiu captar tudo na primeira vez. Que não era uma autenticação constitucional ou precisão em conformidade com a sequência de casos de transcrição que estavam perante o tribunal. Também discordo quanto a não haver nenhuma lei que eu tenha visto ao chegar aqui no tribunal ou no meu melhor esforço ao tentar pesquisar no Google. Em New Hampshire, eu não vi nenhum caso que diga assistência ineficaz da defesa. Me desculpe. A habeas corpus só pode tratar da assistência ineficaz do advogado. As leis estatutárias decorrentes disso dizem consistentemente para alegar qualquer erro constitucional prejudicial. Esse mecanismo não se restringe de forma alguma apenas à sexta emenda ou à assistência ineficaz de advogado em que o seu pedido se baseia, certo? Na medida em que uma questão é submetida a uma disputa que não pode levantar essa assistência ineficaz de advogado. Agradeço que o Estado reconheça a pertinência da assistência ineficaz de advogado. Eu também gostaria de mencionar que o caso mais recente e relevante sobre assistência ineficaz de advogado em New Hampshire, o Ballard, diz especificamente que você não precisa levantar uma alegação de assistência eficaz de advogado logo no início do processo. Sabe, se eles estão melhor preparados para um habeas corpus porque já adquiriram probatório, fatos fora dos autos. Ainda assim, você mantém suficientemente, explique claramente os fatos do estudo. O que foi ouvido pelo júri quando apresentou a transcrição, a primeira audição do áudio continua sendo uma questão real. Se as transcrições do que provavelmente o Estado ouviu estavam impactando a interpretação do que eles estavam vendo, é uma questão real. Por especialistas que basicamente analisam o assunto para, de certa forma, falar sobre instruções do tribunal. Eles passam muito tempo analisando se há uma presunção, mas então existe uma presunção do júri, seguindo as instruções dadas ao júri durante todo o julgamento, com o que não discordamos, nem mesmo interferimos. Mas não achamos que podemos de forma alguma contestar isso, mas reconhecemos que existe uma presunção. A presunção, por natureza, pode ser contestada, e é aí que entra o argumento factual. Alegamos que apresentamos provas suficientes de que, nesta situação, essa presunção não pode ser seguida.
o peso do viés cognitivo que foi imposto nas condições apresentadas ao júri. Se conseguimos ou não refutar isso, também permanece um fato que é melhor decidido em uma audiência de produção de provas. A menos que o tribunal tenha mais alguma pergunta, agradeço sua consideração. Nos vemos no restante do processo. Mais algo por parte do Estado? Meritíssimo, acho que preciso me corrigir. Devo ter me expressado mal. Não é a posição do recorrido que cada alegação de defesa ineficaz possa ser analisada em habeas corpus e sob a lei do estado de New Hampshire. A alegação que eu pretendia fazer, mas aparentemente falei errado, era que, como este caso é direto, a única via possível de reparação em habeas corpus seria por meio de assistência ineficaz de advogado, que não foi devidamente aplicada. Eu vou bem, deixe-me apenas parar. Sim, Algo mais? sim, obrigado. O tribunal vai analisar essa questão e proferir uma decisão, espero, nos próximos 30 a 60 dias, não é tão importante. Tudo bem.